Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando não apenas mais um Contra a Cultura, como mais uma temporada de Contra a Cultura para você que não aguenta mais. Tem uma notícia muito triste, a gente continua aqui. E para continuar e começar a inaugurar aí essa nova temporada, olha quem tá aqui comigo, Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba. E aí, Vanédia? Tudo bom, Isaac? Você fica aí acenando, né? A galera da rádio não vai... Não, pois é, mas aí fica essa coisa subliminar aí de assim, que eu estou mandando... Acenos verbais. Acenos verbais. Pois é. Tudo certo por aí? Tudo certo, filho. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô assim, num corre-corre lazarento aqui, mas assim, a gente tem que parar um pouquinho pra poder atender os nossos amigos aí, nossos ouvintes, que você já percebeu, ô Vanédia, já ia te chamar de Maiara, ó. que você já percebeu aí, tem muita gente escutando a gente, né? Tem sim. É assustador, às vezes as pessoas me param na rua pra falar disso. Eu te paro na rua, né? Tipo, você tá passando de um lado da calçada, do outro lado da calçada alguém já fica acenando, né? Pra me bater na rua, né? Ah, entendi. As pessoas são carinhosas. Vou fingir que acredito nisso daí. Mas olha, estamos começando mais uma temporada aí, com a oportunidade de trazer aí um tema novo, né? A gente trabalhou aí na última temporada sobre família, sobre os relacionamentos familiares, e agora a gente vai discutir aqui, né? É a lição Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. Essa lição aí que a gente vai trabalhar um pouco sobre a caridade, sobre o serviço social, sobre um dom muito específico que Deus capacitou ao ser humano, que é de amar o seu próximo e de fazer aquilo que é necessário para a gente cuidar das pessoas nesse mundo de pecado, né, que passam por tanta injustiça. E esse tema, né, Vanédia, muitas vezes ele acaba sendo sequestrado hoje em dia por grupos sociais, por ideologias, né, que querem às vezes se beneficiar no seu discurso político. E aqui a gente não tá fazendo acepção de ideologia não, tá? Toda e qualquer ideologia política, ela incorre num problema que é muitas vezes de usar o discurso teológico, o discurso do evangelho pro seu próprio bem, né, para crescer em cima disso, sem realmente aprender ou abraçar o efeito que o evangelho pode causar, né? Ela só quer meio que o discurso, mas não quer o fim da coisa, né? E a gente tá aqui para trazer um pouco de como o evangelho, como a Bíblia, como a revelação nos ajuda a tratar desse tema. Então vamos lá, nova temporada, e eu tava pensando aqui num título pra essa nova temporada, ô Vanédia, e aí eu me lembrei de um sermão que eu ouvi você pregar, e ele me inspirou a trazer o título pra essa temporada. E o título dessa temporada será Amar é Mandamento. Lembrou de algum sermão que você pregou recentemente? Recentemente não, mas eu acho que deve ter alguma coisa por aí sim. Eu lembro que você pregou uma vez quando eu tava aí visitando vocês sobre a história lá do filho pródigo, não, do bom samaritano, né? Samaritano. E aí você falou um negócio bem interessante, né? Que a gente fica falando assim, esse negócio de evangelho é só você amar o próximo. Só que, na verdade, quando a gente lê a Bíblia, né, pelo que, se eu bem entendi, o ponto máximo da sua explicação lá, é de que, na verdade, o evangelho é uma incapacidade do ser humano. O evangelho só existe por causa da incapacidade do ser humano de amar, correto? Sim, porque, na verdade, por isso que ele é boa notícia. Amar é uma obrigação do ser humano. É para isso que a gente foi criado, como diz lá Salomão em Eclesiastes 12, né? Você foi criado para glorificar a Deus e guardar seus mandamentos. Então, essa é meio que a ordem natural do ser humano. E a gente fica assim, não, se eu fizer caridade, eu tô pregando o evangelho. Calma lá. São coisas que estão relacionadas, mas são coisas distintas. Então, uma puxa a outra e tal, mas são coisas distintas. Então, a gente vai trabalhar aí no decorrer dessa série como o evangelho, como a revelação lança luz nessa ideia da caridade, do serviço ao próximo, da justiça social, para usar aí termos mais pós-modernos, digamos assim, né? E assim, Vanédia, você já deve ter percebido, você entrou aí, né? Acho que na última temporada, né? Você participou do Apocalipse? Não, foi na última só, né? Não, isso na última só. Você já deve ter percebido, você que escuta também a gente há um tempinho, que vira e mexe toda temporada a gente tá em Gênesis, né? Sim. Porque o Gênesis é o ponto de partida para todo e qualquer assunto que a gente vai tratar na Bíblia, porque é lá que, como o próprio texto diz, no princípio Deus criou. E quando a gente vai falar daquilo que tá de errado no mundo, que é a injustiça, né? Se a gente fala de justiça social é porque existe uma injustiça social, né? Sim. A gente tem várias explicações psicológicas, filosóficas, sociais, enfim, biológicas, seja lá qual for. Cada grupo tem uma narrativa das coisas. Uns falam que é por causa de um sistema do capitalismo, outros falam que é por causa de uma evolução biológica, enfim. Cada grupo, para representar seu lado, às vezes tem uma explicação. E poucas vezes a gente, até nós cristãos, voltamos para a Bíblia para entender o problema das coisas, né? A gente vai muito de carona nas narrativas e acaba esquecendo de voltar para a Bíblia. Então é importante a gente ir lá para Gênesis, porque é lá onde tudo começa, inclusive onde o mal começa, né? Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver lá que
Deus vai criando as coisas e ele diz no final de todas essas etapas: e viu Deus que tudo era bom, era bom, era bom, era bom. Ele cria o ser humano tá sozinho, isso não é bom. Ele vai lá e cria uma companheira para Adão, isso é bom. Vem o descanso do sábado e começa uma vida perfeita no Éden, né? Só que aí a gente vai ver que a coisa vai desandar. Mas antes de desandar, eu queria, Vanédia, que você lesse pra gente aí, se possível, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É até interessante como o texto ele é detalhado, né? Quando ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então fica aí implícito que, na verdade, a imagem de Deus não é o indivíduo, né? Já é um relacionamento, assim como a gente já explicou aqui várias vezes, né? A Trindade, por exemplo, que é Deus, é um relacionamento, não é um indivíduo. Então Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse relacionamento é o que a gente chama de Trindade, que é Deus, né? É o que a gente chama de Deus. E quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele cria também um relacionamento espelhando a sua imagem e semelhança. Mas aí, Vanédia, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, ouvir aí um pouco a tua perspectiva, acho que você não participou com a gente ainda sobre esses vários episódios aí do Gênesis, que a gente ainda não falou o título aqui, né? O título do guia é Deus Criou, pro título do episódio, o nome de um livro aí, de um cara chamado Hemingway, baseado aí num poema muito famoso, e o livro se chama Por Quem os Sinos Dobram. A gente vai comentar um pouco sobre isso aí mais pro final do episódio, mas para saber, o título desse episódio então é Por Quem os Sinos Dobram. Como ele está hoje literário. Eu estou aqui com minha taça de... Meu monóculo. Minha taça de suco da Superbom aqui, meu monóculozinho, mas enfim, né? E aí, Vanédia, eu queria saber de ti sobre uma questão que é chamada de mandato cultural, especialmente ali em Gênesis. E a gente encontra nesses 3 versos que você leu uma espécie de ética instrutiva para o ser humano que está sendo criado à imagem de Deus. Pois é, nesse capítulo 2 de Gênesis, a gente tem 3 mandatos. A gente tem o primeiro mandato, que está lá no verso 7, né, que fala: abençoou Deus o dia de sábado, santificou, né, porque aí ele queria ter um relacionamento do Criador com a criatura, né, então esse relacionamento vertical é o primeiro mandato, que é o mandato espiritual, nosso relacionamento com Deus. A gente tem o segundo mandato, que está no verso 24, né? Por isso deixou o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, que é o mandato social. E a gente vai ter também o mandato cultural, que é o que vai estar justamente no verso 27 a 29, né? Que é o que a gente leu. Esse sujeitar a terra, né? Você é um ser humano criado por Deus para também modificar a conjuntura que está ao seu redor. Você vê, por exemplo, em Gênesis, começa como? Num jardim. Mas quando a gente vai lá para Apocalipse, é o quê? Uma cidade. Não é mais um jardim, uma cidade construída, edificada, né? Gigantesca. Sim. Então, a gente ir transformando as coisas ao nosso redor. E aí, esse segundo mandato, né, que é o mandato social, que é o relacionamento da criatura com criatura, né? Deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, né? Você vê que tem um núcleo familiar, pai e mãe, que esse homem vai deixar e formar um novo núcleo familiar. E Deus quer que nós sejamos essas pessoas que têm um relacionamento tanto vertical quanto também horizontal e um relacionamento com as coisas criadas, com as coisas da criação, que é justamente o mandato cultural. E você vê aí basicamente tudo aquilo que é o propósito do ser humano, né? Quando a gente vai estudar depois as leis lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, todas as instruções proverbiais, né? Tudo aquilo que a Bíblia vai tratar depois como lei e instrução já está encapsulado aqui, né? Tudo aquilo só vai meio que surgir depois como uma resposta de Deus, de ter que destrinchar, né? Verbete por verbete da lei ali, porque na verdade Adão e Eva falharam em seguir aquilo que era uma ética inicial ali, perfeita, né? Desse mandato que você colocou pra gente, né? Partindo desse relacionamento ali que homem e mulher vão ter, primeiro com Deus, que é o seu criador, como você bem disse, né? Depois consigo mesmos, e dentro dessa replicação da imagem de Deus, é bem interessante que homem e mulher, num relacionamento de amor, inclusive, no caso ali sexual, mas eles vão procriar, ou seja, vão continuar a obra criadora divina, né? De encher a terra. Então assim, o raciocínio se Adão e Eva são imagem e semelhança divina,
e no ato sexual ali de amor mútuo, de entrega um ao outro, deixando pai e mãe, aquela coisa toda, eles vão criar uma nova humanidade, eles vão continuar replicando a imagem e a glória de Deus na Terra, até encher toda a Terra com a glória de Deus, que é a sua imagem e semelhança, né? Então aqui a gente já percebe um negócio muito interessante, não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, que é essa ética da imagem de Deus. O que está implícito aqui? Eu entendo que por ser o ser humano imagem e semelhança de Deus, e essa replicação que vai acontecer agora é também da imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que existe de ser humano dentro da Terra agora está remetido e linkado à imagem de Deus, mas através desse relacionamento com a própria humanidade entre si. É como se fosse um networking, né? Uma rede de seres humanos que são a imagem de Deus e estão todos ligados a Deus. Então quando um ser humano ele sofre ou quando ele é afligido, essa rede inteira tá sentindo essa aflição, porque é a imagem de Deus que tá sofrendo ali, né? O que Jesus lá na frente vai tratar, lá em Mateus 25, falando, né, que aqueles que fazem caridade a um dos meus pequeninos estão fazendo a mim. Por quê? Porque na verdade sou eu mesmo ali, porque é a minha imagem e semelhança, né? Você vê, né? Quando Deus falou lá que homem e mulher os criou, ele só fala que é a imagem de Deus, não apenas o homem no sentido macho da espécie, né? Mas homem e mulher. Os dois juntos. Até quando ele fala, né, criou Deus homem, ali o verbete é de humanidade. É humanidade, isso. E depois quando ele fala homem e mulher os criou, ele tá definindo o gênero, né? Isso. Você vê o próprio nome do casal, não era Adão e Eva, era Adão, né? Que é exatamente. Homem, né? Humanidade. Você vê a primeira menção de nomes distintos entre os dois, você vai ver no pecado. E aí quando... Depois que o homem peca, é dito que ele chamou, né, de Eva e tal. Mas assim, a gente ter essa noção de que nós somos imagem de Deus, isso vai ter uma série de implicações na forma como a gente olha para o outro. Você vai ver, por exemplo, o homicídio, como ele é encarado na Bíblia. Né? Quando alguém matava alguém, então o sangue dessa pessoa devia ser derramado também. Aí a pessoa pensa, mas aí não é contraditório? Você valoriza a vida e derrama um outro sangue. Justamente por isso, porque a vida era muito valiosa, considerada de forma muito significativa para Deus, né? Quando alguém era morto, por exemplo, num deserto, ninguém sabia quem tinha matado, mas era encontrado esse corpo lá. Iam os anciões das cidades ao redor e eles mediam a distância daquele corpo para as cidades vizinhas. E aí eles viam qual era a cidade mais próxima daquele corpo, e aquela cidade ficava como sendo culpada daquele sangue. Né? Então, ou seja, o meu próximo, né, aquelas pessoas que estão mais próximas de mim e estão em dificuldade, eu tenho responsabilidade sobre elas. E aí tinha que ser feito todo um ritual, né, pegar uma novilha e ir lá para um vale que nunca tinha sido cultivado, tal, derramar o sangue da novilha, e então aquela culpa daquela cidade sobre aquela morte seria expiada, porque ser imagem de Deus, isso significa muito. E aí a gente tem, por exemplo, até questões assim sobre fofoca. Tiago vai falar, Tiago capítulo 3, verso 9, ele fala assim, com ela, né, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E ele diz assim, olha só que coisa grave nós podemos fazer com a língua, amaldiçoar pessoas que são imagem de Deus. E Tiago vai falar durante todo o capítulo 3, assim, olha, é seu irmão, é imagem de Deus também, você vai ficar falando mal dele. Então isso tem uma série de implicações, tanto com relação a leis de homicídio, de tudo, quanto no seu trato com as pessoas ao seu redor, porque aquela pessoa ali é a imagem de Deus. A gente vê, por exemplo, tem gente assim que tá na igreja, aí tá uma mãe assim, e os filhos fazendo barulho. Eu já vi isso acontecer. Teve uma vez que uma mãe tava assim com a criancinha dela, e ela tava fazendo um pouco de barulho, né? Ela se levantou, a criança andou assim pela igreja, e era uma criança bem pequena, uns 2 anos. Aí uma senhora que tava assim, chegou para aquela mãe e disse, você vai querer que essa sua filha morra igual ao outro? A mulher tinha acabado de perder um filho de 5 anos afogado. Aí ela disse, você vai querer que essa menina morra igual ao outro que acabou de morrer? Tipo, olha só o que a pessoa fala para uma pessoa que acabou de perder um filho. Agora, por quê? Porque em nome da reverência no templo de Deus, né? Só que o que a Bíblia fala sobre o templo de Deus? Quem é o templo do Espírito? Sou eu, você, somos nós, né? E a igreja reunida é morada de Deus e não um local de alvenaria, né? Mas aí você desonra de fato a imagem de Deus, querendo então agora
ser respeitosa, ser reverente com Deus. Isso é um contrassenso. A gente faz o tempo todo, muitas vezes, porque a gente não entende qual é o significado da gente ser imagem de Deus. E a criação, ela deixa clara que o que Deus escolhe para ser o depositário da sua glória é o ser humano, né? Ele coloca a sua glória no ser humano. Então o ato do ser humano ser, né, a realidade do ser humano ser a imagem de Deus, isso é muito, muito grave ali. Você tem essa expressão lá do hebraico, que é tselem, né? Que é essa coisa dos ídolos. É bem interessante porque o mandamento lá diz que você não deve adorar um tselem, né? Uma imagem. Por quê? Porque na verdade Deus, ele não quer ser representado por nada na natureza que reflita a sua imagem, porque ele já colocou a sua imagem no ser humano, né? Então esse mandamento também, ele é um chamado a você reconhecer que na verdade o ser humano, ele é a obra valiosa de Deus na criação. E aí isso leva a gente para queda, né? Que é ali aquele momento no capítulo 3 aqui de Gênesis, onde o ser humano vai decidir que ele não quer se submeter, né, ao mandato divino. Ele quer ter para ele, né, como humanidade, um novo estilo de vida, está submetido à sua própria vontade, e ao comer do fruto ali eles estabelecem a sua própria ética, né? A gente está falando aqui de um mandato, né, que envolve a ética divina da criação. O ser humano falou assim: eu não quero estar sujeito à ética divina, eu quero estabelecer minha própria ética. Tá, e como é que funciona a ética humana? Cada um faz o que bem entender. A gente vive pro nosso próprio gosto. Então, se na ética divina existe uma criação do coletivo, onde o relacionamento é o que impera ali na imagem e semelhança, né, tanto do divino quanto no humano, você vai ver agora um senso de individualização da ética do ser humano, né? De o ser humano falar assim: não, o que importa sou eu. E você já observa isso imediatamente quando Deus, ele vai lá e chama, né, o ser humano, chama Adão e Eva para si, para poder descobrir o que aconteceu. E aí ele pergunta para Adão: Adão, o que foi que aconteceu? E imediatamente, qual que é a ética de Adão? Peraí, eu preciso livrar a minha própria pele às custas daquela que é uma só carne comigo. Então, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí aquilo que você levantou pra gente, né, Vaned, sobre os mandatos, né? Ali o mandato espiritual, o mandato relacional, social, né, que você tinha falado. Qual? Social e o cultural. A gente vai perceber agora como é que o pecado, ao mudar essa ética do coletivo para o individual, ele vai começar a afetar cada uma desses mandatos. Então, se antes o ser humano havia sido criado para ser abençoado por Deus, criado por Deus para esse relacionamento, o primeiro efeito do pecado que a gente observa é justamente em Adão, né? Deus fala assim: Adão, onde você está? Tive medo e me escondi. Mas como assim medo? Medo já é um efeito de um individualismo, porque você já não tem todo mundo pensando no bem comum. Se cada um está pensando em si, né, o medo é uma resposta natural, porque você não sabe se o outro está pensando ao seu favor ou a favor dele mesmo, e o que isso pode te trazer de prejuízo, né? Aí, o relacionamento entre homem e mulher, acontece justamente isso daí, né? Um começa a apontar o dedo pro outro, tentar tirar o seu fora, não existe mais uma proteção. E a gente vai observar no próprio mandato cultural mesmo, de cultivar a terra e tudo mais, que vai haver espinhos agora, o homem vai produzir tudo com suor, e a gente observa na história da humanidade o quanto o ser humano explorou de forma errada a natureza, né? Porque agora não existe mais um pensamento de coletivo e tudo mais. E aí a gente vai para o capítulo 4, e eu vou jogar para você aqui, porque aqui vai acontecer uma coisa muito triste e grave, já nas suas últimas consequências, que é do ser humano atentando contra a vida um do outro. Então a gente tem a famosa história aí dos irmãos Caim e Abel. Acontece ali o ofertório que ambos vão fazer, né? De Caim oferecer frutos da terra, o que ele julgava ser seu melhor ali e tal, e Abel oferecer, né, vida, sangue ali, né? E acontece aquela briga, Caim mata Abel, esconde o corpo do seu irmão e tudo mais, e aí quando Deus chega para poder confrontar Caim no seu pecado, ele pergunta: Caim, cadê seu irmão? E aí tem um filósofo muito interessante, que ele vai citar que essa frase de Caim agora é talvez a frase mais imoral da história da humanidade. Que é dali vem todo o problema. Caim, onde está seu irmão? O que Caim responde? Por acaso sou eu o tutor, o guardião do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Veja, ética inicial da criação, imagem e semelhança de Deus, somos todos nós em um relacionamento. Caim, preste contas do teu irmão. O que eu tenho a ver com meu irmão? É uma afirmação justa e honesta, Vanédia, falar que essa frase, claro, isso é uma hipérbole, mas nessa frase está contida a grande moralidade do pecado? Sim, é bem uma síntese do que o pecado causou na raça humana, né? Porque, sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Eu sou guardadora sua e vice-versa.
Então, eu tenho responsabilidade sobre você, sim. E tanto é que Caim reconhecia isso, né, que ele mentiu, né? Ele disse que não sabia onde estava o seu irmão, mas ele sabia. E disse, acaso sou eu o guarda do meu irmão? Como se isso o isentasse de ser aquilo que Deus o criou para ser. Só que quando a gente vai olhar a história dos dois, né, como descaiu o semblante de Caim, porque Deus havia aceitado a oferta do seu irmão e não a dele, isso é fruto da nosso rompimento do nosso primeiro mandato, que é o mandato espiritual. Caim, ele não podia matar Deus, porque ele ficou com raiva de Deus, porque não aceitou a oferta dele. Então o que ele faz? Ele mata a imagem dele, ele mata o seu irmão. Perfeito. Então assim, quando você não entende o que é ser imagem de Deus, isso vai fazer com que você atente contra a imagem de Deus no seu irmão, tentando chegar em Deus, tentando aí rebelar-se contra o próprio Criador. Como você não pode fazer isso de maneira física, você não pode matar Deus, você mata o que está ao seu alcance, né, que é aquele que você deveria cuidar. Talvez seja daí que João vai dizer depois, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não consegue amar o teu irmão a quem você vê, né? Sim, é como eu falei lá, né? No caso, a lei de Israel dizia que aquele que estava mais próximo do corpo ali, que foi morto, era o responsável por aquilo, né? Então não tem como você olhar para os problemas que acontecem na sociedade, que acontecem com as pessoas ao seu redor e dizer, não é responsabilidade minha. É sim. Claro que existe ainda a responsabilidade individual das pessoas, mas isso não me isenta da minha responsabilidade para com o meu irmão, para com aquele que é a imagem de Deus também. E aí você deu a deixa aí para eu retomar o título do nosso episódio, né? Por quem os sinos dobram. Lembrando que esse é o título de um livro de Hemingway, e nele ele trata sobre justamente essa ética do relacionamento do ser humano, né? E nesse livro ele tá retomando um poema muito famoso de um cara chamado John Donne, e ele fala dessa questão dos sinos. É bem interessante que quem já vive em cidade interior, até hoje, assim, dependendo da cidade que você morar, tem os sinos da igreja e tal, né? E era costume antigamente que sempre que alguém morria naquela comunidade, naquela cidade, os sinos tocavam, né? Os sinos dobravam, digamos assim, né? Eles começam a fazer aquele movimento de dobra, fazer tocar. Então você sabia que alguém tinha morrido. E as pessoas, né, costumeiramente ouviam um sino tocando. Qual que é a pergunta natural? Quem morreu? E aí o John Donne, ele vai escrever esse poema chamado Nenhum Homem é uma Ilha. E ele termina justamente falando isso, né? O poema é mais ou menos assim: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão, ou seja, um pedacinho da terra é arrastado para o mar, a Europa fica menor, fica diminuída. Como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. Por isso, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Muito interessante esse poema, né? Porque aqui ele parece que capturando essa essência do Gênesis. Falando assim, olha, você não pergunta assim, quem foi que morreu? Você morreu. Porque você é imagem e semelhança de Deus, assim como ele. Então uma parte de Deus, assim, me perdoe aqui entre aspas gigantes, né, a heresia, mas uma parte de Deus morreu, porque a sua imagem e semelhança morreu. É por isso que a Bíblia vai tratar, como você disse, Vanédia, com tanta reverência essa questão do valor da vida humana. As leis, elas são muito severas em relação a isso, porque, veja, a gente está tratando aqui de imagem e semelhança divina, então existe... Posso estar errado, né? Mas eu, lendo a Bíblia, eu entendo que existe uma ligação direta entre a adoração a Deus e o cuidado que eu tenho com o meu próximo, né? O cuidado com a glória de Deus, ele está intimamente ligado nessas duas ações. Não é simplesmente eu prestar uma doxologia, né? Palavras bonitas, canções bonitas, se eu desprezo. E a gente vai ver isso em outros episódios mais pra frente, mas... como é que a preocupação dos profetas, por exemplo, estava diretamente ligada ao comportamento da sociedade quando ela começava a desprezar o seu próximo, né? E eles falavam assim, olha, vocês trazem oferendas, fazem cultos, mas na verdade, assim, vocês estão com a mão cheia de sangue, então, tipo, que adoração é essa, né? Você vê quão importante é para Deus essa questão de sermos imagem dele, né? Que isso está no ser humano, né? Na ética humana interna desde sempre. Só que você ainda assim tinha várias sociedades que não respeitavam o ser humano como digno em si mesmo, né? Você sabe que matar alguém por traição é errado em qualquer cultura, mas quem é a pessoa
a quem eu devo reputar dignidade, respeito. Os gregos, que é o chamado berço da civilização, dizia que essas pessoas imbuídas de dignidade eram um cidadão romano, cidadão grego, né? Então essa pessoa que era cidadão romano não podia ser mulher, não podia ser escrava. Então você tem assim uma escolha de quem é de fato ser humano. Não é pelo fato de você ser imagem de Deus, é pelo fato de você pertencer a grupo X, Y, Z. Né? Então você vê muito isso no discurso identitário que existe hoje, né? Você é importante não porque você é imagem de Deus, mas porque você pertence a um grupo identitário X. E você que não pertence a esse grupo, você está fora, você está excluído. Então as pessoas percebem hoje o seu valor com base no grupo ao qual elas pertencem, e não porque elas são imagem de Deus. Só que quando você entende que todos nós somos imagem de Deus, qualquer ser humano é alguém digno perante Deus, e deveria ser perante nós também. Na verdade, a cosmovisão judaico-cristã ajudou, na verdade, ela formou isso na sociedade ocidental. Vou dar um exemplo aqui, tem esse livro, o livro que fez o seu mundo. Ele mostra como a Bíblia, e esse cara aqui é um pesquisador indiano, e ele faz a comparação entre o Ocidente e o Oriente, como eles têm visões distintas do cuidado para com o outro. Então, se você tem uma filha e ela é mulher e ela adoece, tudo bem deixar morrer, porque ela não vai ajudar tanto quanto um homem no trabalho e tudo. Né? Os gregos jogavam crianças em monturos de lixo pegando fogo, se a criança não fosse desejada, se a criança tivesse alguma deformidade física. E aí os cristãos inclusive foram acusados de canibalismo, porque o pessoal via os cristãos pegando essas crianças rejeitadas e levando, então eles ficavam horrorizados. Não, só pode ser para comer, porque ninguém vai querer criar uma criança que é deficiente, então só pode ser isso, eles são canibais, coisa horrorosa, né? Mas não, porque era assim algo digno de profundo espanto. Como é que essas pessoas criavam crianças que não eram delas, simplesmente porque elas viam que aquela criança é a imagem de Deus, a dignidade intrínseca ao ser humano. Então a gente vai achar isso na fé cristã, na Bíblia, não em grupos identitários, não em ideologias. Então você quer valorizar o ser humano, você quer fazer justiça social, ótimo. Aqui na Bíblia, na Bíblia é onde está o grande motivador, porque nós somos imagem de Deus. Muito bom. Amar é mandamento. Essa é a nova temporada, a nova série que o Contra a Cultura traz pra você, e a gente vai estar aí nas próximas semanas abordando como o Evangelho nos ajuda, nos transforma, nos mira de volta à ética do Éden. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.